Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército cercasse o meu coração, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha ele me colocará. Também minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me, Senhor. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, nem rejeites do teu servo com ira. Tu foste minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Sem dúvida, eu pereceria se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que palavra maravilhosa. Vamos orar uma vez mais. Amado e maravilhoso e eterno Pai da glória, nós estamos, ó Deus, em tua presença para mais um culto, ó Deus, de adoração e proclamação. Senhor, dai-nos graça, ó Deus, na ministração, ó Deus, desta palavra, Senhor, nesta noite. Ó Deus, que cada coração receba de bom grado, ó Deus, essa palavra que há de ser ministrada neste momento, Senhor. Fala conosco, Santo Espírito, que ao nome do Senhor Jesus receba a honra, receba a glória, receba o louvor e toda adoração. Nós te bendizemos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Diga amém aí na sua casa e graças a Deus. Amados e queridos irmãos, meditando neste salmo de número 27, salmo composto pelo salmista Davi. Todos nós sabemos que Davi, na Bíblia, ele recebe o título, ele é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Veja bem que não é qualquer pessoa que vai intitular ou dar essa nomenclatura ou essa sobre a questão de Davi ser o homem segundo o coração. Não é qualquer pessoa, mas veja bem que é o próprio Deus que vai dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração. Então o próprio Deus via Davi como homem segundo o seu coração. Mas, amados e queridos irmãos, por que Davi recebe essa consideração?
Primeiramente, Davi, ele tinha um coração totalmente rendido ao Senhor. Davi tinha um coração totalmente submisso à vontade deste Deus. Segundo lugar, Davi recebe essa consideração da parte de Deus, porque simplesmente Davi, ele transmitia essa confiança inabalável no Senhor. Davi tinha uma confiança incondicional no Senhor nosso Deus. O que é uma confiança incondicional? É aquela confiança que, independente das circunstâncias, a pessoa mantém a sua fé intacta no Senhor. Irmãos amados, estes eram os motivos pela qual Davi era considerado um homem segundo o coração. Primeiro, porque tinha um coração totalmente rendido ao Senhor. E segundo, porque Davi, ele tinha uma confiança inabalável no Senhor. Nada fazia com que a fé de Davi se enfraquecesse, mesmo nos momentos de adversidades. E esta confiança, amados irmãos, ela é expressada em cada salmo que nós folheamos no livro de Salmos. Você vê Davi expressando a sua confiança em Deus. E basicamente neste salmo de número 27, é uma das coisas que Davi mais faz neste salmo, é expressar a sua confiança, é expressar a sua fé no Senhor. Veja bem que ele começa este salmo dizendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sendo assim, de quem terei medo? Ele diz mais que o Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Veja a expressão de fé deste homem. Ele diz que se o Senhor é a sua salvação e a sua luz, ele vai temer quem? Ele vai temer o quê, meu irmão amado? Se nós de fato temos Deus como a nossa luz, se nós de fato temos Deus como a nossa salvação, o que nós vamos temer nesta vida? Nós vamos temer este momento que nós estamos atravessando. Nós vamos temer o caos, vamos temer o desemprego, crescer dessa pandemia, irmãos. Se você tem Deus como a sua salvação e a sua luz, não há motivo no seu coração para você ficar com medo. Então Davi, ele expressa sua confiança, dizendo que Deus, ele é a sua luz e a sua salvação, dizendo que Deus é a sua força. Veja bem que no versículo 10 ele vai chegar ao ápice desta demonstração de confiança, a ponto de dizer o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, ainda assim o Senhor me acolherá. Olha que confiança, irmãos. Ele traz duas figuras aqui próximas de intimidade. Ainda que o seu pai e a sua mãe o abandonassem, ele tinha certeza que Deus ia acolhê-lo. Em outro salmo ele vai dizer o seguinte: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato o exército. Isso está no salmo de número 18, no versículo 29. No salmo de número 20, ele vai expressar a sua confiança em Deus, dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, amados e queridos, faremos menção e confiamos no Senhor dos exércitos. Aleluia! Ele vai dizer no versículo 8 do salmo 20, dizendo que uns encurvam, outros caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé na presença do nosso Deus. Aleluia, irmãos. Isso é a fé que Davi cultivava em Deus naqueles dias.
É por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E aqui ele vai chegar no versículo 3 e dizer algo tremendo. Ele vai dizer: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Olha que fé inabalável. Ainda que se estourasse uma guerra contra mim, amados, ainda assim eu confiaria no Senhor. Veja que expressão de fé, queridos irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus. Ele vai dizer: ainda que. Entenda bem que essa expressão ainda que aparece várias vezes na Bíblia. E essa é uma expressão que demonstra uma fé incondicional em Deus, uma fé incondicional no Senhor. Não somente Davi, mas Jó também, nos seus momentos de adversidades, no momento de ferrenha provação que ele estava sendo submetido nos seus dias, a ponto da sua mulher dizer: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre, porque é melhor morrer do que viver numa situação dessa. E qual foi as palavras de Jó? Mulher, tu falas como a doida, como a louca. Deus me deu, Deus tomou, louvado e adorado seja o santo nome do Senhor. Você teria essa fé, amado? Jó também vai dizer, dizendo o seguinte no seu livro: ainda que Deus me mate, ainda assim eu confiarei no Senhor. Ainda assim eu confiarei no Senhor, ainda que Ele me mate. Davi, em outro salmo, ele também vai dizer essa expressão do ainda que. Ele vai dizer isso no salmo de número 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. No salmo 46 também nós vimos essa expressão de fé. Essa expressão de fé incondicional, que diz que ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem e as águas se rugem, ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários do Altíssimo. Nós vamos encontrar essa fé incondicional também na vida de um profeta chamado Abacuque. Abacuque, no seu livro, irmãos, vai falar algo interessante. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, olha aí, irmãos, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ele vai dizer: ainda assim, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ah, somente quem aprendeu a desenvolver essa fé incondicional no Senhor, ele consegue expressar esse ainda que. Ainda que esse vírus se espalhe, ainda que o caos se estale, ainda assim eu confiarei no Senhor. Ainda que o mal venha sobre a minha vida, ainda assim eu confiarei no Senhor. O salmista Davi está dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim. Imagina isso, amados irmãos, um exército, milhares e milhares de soldados à sua escolta, ao seu derredor. Davi está dizendo que ainda que um exército se levante, me cerque, ainda assim eu vou confiar no Senhor. Ele vai dizer que é melhor confiar no Senhor do que confiar no braço do homem. Ainda que se estoure uma guerra, ainda que venha densa luta, ainda que venha densa provação e adversidade, ainda assim eu vou confiar no
Senhor, independente da circunstância. É por isso que Davi, ele recebe este título, esta consideração do homem segundo o coração de Deus. No versículo 2, ele vai dizer algo também neste salmo. Ele diz: quando os malvados meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, o resultado é que eles tropeçaram e caíram. Isso está falando acerca das investidas do inimigo contra a vida do salmista Davi. Mas no Salmo 91, ele também vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ainda no Salmo 91 ele vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isaías capítulo 54, versículo 14, há uma promessa de Deus para as nossas vidas, nesses dias, amados irmãos. Ele vai dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, é a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isso está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, no versículo 17. Mas eu quero fazer menção, amados, também do versículo 5. O versículo 5, ele vai falar acerca do dia da adversidade. Ele vai dizer: porque no dia da adversidade. Que é o dia da adversidade? Se não é aquele dia que às vezes tudo dá errado na nossa vida. O dia da adversidade, Paulo também chama lá em Efésios capítulo 6 acerca do dia mau. E ninguém, amados, que mesmo pelo fato de nós estarmos vivendo na dependência deste Deus, nós não estamos livres de passar pelo dia mau na nossa vida, pelo dia da adversidade, pelo dia em que às vezes nós recebemos aquela notícia que rebenta o nosso coração. É o dia que parece que tira o seu chão debaixo dos seus pés, você fica suspenso. O salmista está falando acerca desse dia terrível, desse dia que ninguém está isento ou livre de passar por ele. Mas ele também vai dizer no versículo 5, dizendo o seguinte: porque no dia da adversidade, o que vai acontecer quando você teme ao Senhor? O que vai acontecer a você que de fato confia, aprendeu a depositar sua confiança em Deus? Ele vai dizer que esse Deus, ele não vai ficar parado, ele não ficará inerte, sem ação alguma. Ele diz que é justamente no dia da adversidade. E às vezes eu fico pensando que esse dia da adversidade, às vezes não é simplesmente um dia, mas pode ser esses 45 dias de pandemia sobre a nossa nação brasileira. Dias longos, que parece, amados, que não terá um fim. A pergunta que mais ouço nesses dias é: pastor, quando que isso terminará? Quando que nós retornaremos novamente ao templo para congregarmos ao Senhor, para juntos podermos cultuar este Deus? Pastor, quando será este tempo de retorno em que nós estaremos abraçando uns aos outros, louvando e exaltando uns aos outros juntamente no templo? Às vezes ouvimos este questionamento. Estamos vivendo, irmãos, nesse dia de adversidade pela qual Davi está dizendo aqui. E
pode não ser um dia, mas vários dias. Mas amados, assim como Davi contou com o auxílio e com a graça, a proteção de Deus naqueles dias, nesta noite você também pode contar com o auxílio, com a graça e a proteção de Deus na sua vida e na sua família também nesta noite. Ele vai dizer o seguinte: porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Olha o cuidado de Deus, amado.